Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. A um poeta, Olavo Bilac. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua, mas que na força se disfarça o emprego do esforço e trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Como vocês devem ter percebido, nós trouxemos hoje o Olavo Bilac para mostrar como é esse nosso esforço de escrever. Deve ser um esforço, mas deve ser um esforço gratificante, deve ser um esforço bom, agradável, de tal forma que ninguém perceba que nós estamos nos esforçando. Muito bem, dando prosseguimento às nossas considerações a respeito da conjunção, hoje nós vamos para a nossa sétima parte referente às conjunções. Nós estamos no item 9, referente às proporcionais. Quando inicia uma oração que exprime um fato que ocorre, aumenta ou diminui na mesma proporção daquilo que se declara na oração principal. São as principais conjunções proporcionais. À medida que, à proporção que, ao passo que, tanto mais quanto menos, tanto menos quanto mais quanto menos, e etc. Agora temos um exemplo para ficar mais clara a situação. O anão, quanto mais alto sobe, mais pequeno se afigura. Agora aqui eu quero chamar a atenção para vocês que parece até estranho aqui, não quanto mais pequeno, mas nessa situação de proporcional é assim mesmo que se fala, tá? Então o anão, quanto mais alto sobe, mais pequeno se afigura. Nesse caso aqui é mais pequeno mesmo, tá? Não pode ser menor, não. Progredia à medida que se dedicava aos estudos sérios. Se vocês quiserem fazer uma troca, também vocês vão perceber que é possível fazer essa troca por outra conjunção de efeito proporcional. Vamos às temporais. Quando inicia uma oração que exprime o tempo da realização do fato expresso na oração principal, as principais conjunções e locuções temporais são... Agora nós vamos fazer um desdobramento aqui na letra A. Para o tempo anterior, antes que, primeiro que. Temos aqui um exemplo. Ninguém, senhores meus, que empreenda uma jornada extraordinária, primeiro que meta o pé na estrada, se esquecerá de entrar em conta com suas forças. Esse é um exemplo para ficar mais clara a situação temporal para o tempo anterior. Vamos ver a letra B. Para o tempo posterior, de modo indeterminado, depois que, quando. Agora um exemplo. Quando disse tudo, ninguém acreditou. Para o tempo posterior imediato, logo que, tanto que, hoje é muito rara essa construção, assim que, desde que, eis, senão quando e senão que. Logo que saíram, o ambiente melhorou. Perceberam? Logo que saíram, o ambiente melhorou. Vamos para a construção com a letra D. Para o tempo frequentativo, repetido. Quando, com o verbo no presente, todas as vezes que tem o efeito de, cada vez que, sempre que. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Quando o povo não acredita na probidade, a imoralidade é geral. Vou repetir o exemplo. Quando o povo não acredita na probidade, a imoralidade é geral. É um exemplo do Marquês de Maricá. A letra E. Para o tempo concomitante. Concomitante é quando acontece ao mesmo tempo. Enquanto, no, entretanto, que... Entretanto que hoje é uma construção rara também.
Vamos ao exemplo. Dormiu enquanto estava no cinema. Isso fica bem claro, né, que é concomitante. Então, ao mesmo tempo que ele estava no cinema, nesse mesmo período de tempo ele dormia. Por isso que é concomitante. Dormiu enquanto estava no cinema. E aqui temos uma observação. Entretanto ou no entretanto são advérbios de tempo com o sentido de nesse ínterim. E vejam a pronúncia do ínterim. Nesse tempo, nesse intervalo. O aperto dos sitiados aumentava, entretanto, de dia para dia. Vou repetir esse exemplo. O aperto dos sitiados aumentava, entretanto, de dia para dia. Agora aqui temos uma observação muito interessante. Mais modernamente, entretanto, passou a ter sentido adversativo. E, por influência do advérbio, tem sido empregado precedido da combinação no entretanto. Muitos puristas condenam tal empréstimo. E aqui eu grafei puristas para dizer o seguinte: o que são os puristas? São aqueles gramáticos, aqueles aficionados pela língua portuguesa que não admitem uma construção que fuja dos padrões. Entretanto, no português moderno, com a modernidade, nós sabemos que nós precisamos ter uma velocidade. A língua sempre é viva, sempre muda, sempre se atualiza. Portanto, essa determinação dos puristas fica um pouco deslocada no tempo. Porque nós temos que nos atualizar. Nós recebemos muitas palavras importadas de outras línguas. Essa importação é necessária até para que nós possamos nos atualizar e possamos ter uma velocidade maior na nossa comunicação. Agora vamos para a letra F, para o tempo terminal, até que. Passeou até que se sentisse esgotado. O relativo, o pronome relativo que, entra em expressões de tempo. Agora que, hoje que, a primeira vez que e etc. Um exemplo para ficar mais claro. Agora que tudo acabou, posso pensar melhor. Agora que tudo acabou, posso pensar melhor. Aqui temos, eu gostaria de tecer um comentário a respeito da minha formação como leitor. É muito interessante. Eu moro num bairro, eu morava e continuo morando num bairro, que tem uma biblioteca Monteiro Lobato. Eu gostava muito de jogos lá pelos meus 9, 10 anos, e o que eu fazia? Eu queria ir logo para a sala de jogos, mas a biblioteca não permitia. Para eu ir para a sala de jogos, eu precisava primeiro passar pela sala de leitura. E na sala de leitura eu acabei me apaixonando pelas obras de Monteiro Lobato. Li a coleção completa, Infanto Juvenil de Monteiro Lobato, Renações de Narizinho, Sítio de Pica-Pau Amarelo, toda a coleção de Monteiro Lobato. Então acabou sendo bom para a minha formação essa obrigatoriedade de se passar pela sala de leitura para depois ir para a sala de jogos. Eu acabava indo para a sala de jogos, mas antes era obrigatório passar pela sala de leitura. E seria até interessante que cada pessoa, por si só, fizesse essa obrigatoriedade antes de ir para os jogos, antes de ir para o celular, pegar o celular e ir para os jogos, fazer, digamos, 30 minutos de leitura por dia, criar um hábito, criar uma rotina para que isso vá se incorporando no dia a dia. Isso é muito importante, muito interessante, porque como nós já vimos, não existe fórmula mágica. Para nós podermos escrever melhor, nós temos que ler mais e escrever mais e sempre ler mais e escrever mais. Tudo bem? Bom, por hoje ficamos por aqui. Não se esqueçam que eu sou também revisor. Se vocês precisarem de revisão de trabalhos, de livros, de trabalhos acadêmicos, podem contar comigo, podem me procurar na página mesmo do YouTube, e continuem se inscrevendo no canal, continuem dando seu ok, continuem tocando no sininho, para que vocês possam continuar recebendo as notificações. Esse é o nosso módulo da 7ª parte, nós temos só mais um módulo, que é a 8ª parte, e aí encerramos a nossa parte de conjunções, tudo bem? Muito obrigado, boa tarde, sejam felizes!